Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje, domingo, dia 23 de março de 2025 já, estamos aqui para compartilharmos uma promessa de Deus para as nossas vidas. Está escrito em Jeremias 1:8. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. O título: Tenha medo de ter medo. Sempre que o medo vem e nos faz vacilar, corremos o risco de cair em pecado. A presunção deve ser temida, mas a covardia também. Atreva-se a ser um Daniel. Nosso grande capitão deve ser servido por bravos soldados. Que grande motivo temos para ser corajosos nesta passagem. Deus está com aqueles que estão com ele. Deus nunca estará longe quando chegar a hora da luta. Eles o ameaçam? Quem é você que teme um homem que vai morrer? Você se encontra em situação de perda? Seu Deus, a quem você serve, encontrará pão e água para seus servos. Acaso ele não é digno de sua confiança? Eles o expõem ao ridículo? Você vai deixar isso afetá-lo? Suporte tudo por amor a Cristo e até mesmo alegre-se por essa razão. Deus está com os verdadeiros, com os justos, com os santos para livrá-los, e ele livrará você. Lembre-se de como Daniel saiu da cova dos leões e os 3 santos meninos da fornalha. Seu caso não é tão desesperador quanto o deles. Mas ainda que fosse, o Senhor o sustentaria e o tornaria mais do que vencedor. Receie temer. Tenha medo de sentir medo. Seu pior inimigo está em seu próprio seio. Ajoelhe-se e clame por ajuda. Em seguida, levante-se dizendo: Eu confiarei e não terei medo. Que palavra maravilhosa! Precisamos confiar nessa palavra e guardar ela no nosso coração e, se possível, decorá-la. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Jeremias 1:8. Eu sugiro que copie essa palavra, ponha lá na geladeira, ou ponha do lado da cabeceira da cama, ou ponha em algum lugar aí na tua casa que tu possa ler essa palavra, que tu possa ver ela e fixar os teus olhos e daqui a um tempo tu esteja com ela gravada na tua mente, né? Ou então até mesmo decorar. Porque essa palavra, ela precisa ser usada pra gente como uma tranca. Então aprendi isso com o pastor Vanderlei. O pastor Vanderlei, depois daquele episódio que eu falei para vocês em 2002, que eu passei pela síndrome do pânico, pela depressão, ele disse para mim que todos nós temos uma área frágil na nossa vida e que o inimigo sempre vai voltar naquela janela ou naquela porta. Então, seria a porta mais frágil ou a janela mais frágil por onde ele poderia entrar. E que a gente deveria sempre manter essa porta ou essa janela fechada com uma tramelinha. Antigamente se usava uma tramela, que era uma madeirinha com prego no meio. Então ela girava para um lado, fechava, e quando ela ficava reta com a outra madeira, ela ficava aberta. Então ele disse para mim, ali tu sempre mantém fechada essa porta, para te não voltar a ter os sintomas ou os ataques do inimigo, né, nessa área da tua vida. Então, o que eu busco? Eu busco sempre a palavra de Deus. Ela é a minha arma, ela é o meu remédio, ela é a minha força. Então, vocês que têm aí determinados sentimentos de medo em alguma área da vida de vocês, ali vocês precisam vigiar. Porque, ou, em primeiro lugar, entregar para o Senhor aquela área, né? Procurar ajuda, procurar uma igreja, congregar, falar com os pastores, buscar alguém de confiança para abrir. Nunca se conta um problema para qualquer pessoa que tu não conheça. Tu tem que buscar alguém de confiança para abrir teu coração, para compartilhar um problema sério, né?
E aí, depois que tu buscou a orientação, alguém vai orar contigo e alguém vai te instruir e vai te dizer, olha, para esse assunto, tu deves agir assim, assim, assim. E aí, com o passar do tempo, tu vai começar a congregar, tu vai começar a ouvir a palavra, tu vai assistir um culto, tu vai ir presencialmente, porque agora nós não estamos mais numa situação como a pandemia, que tínhamos culto online, né? Então, a gente pode ir até a igreja, graças a Deus por isso, e no nosso país temos liberdade para ir numa igreja, coisa que muitos cristãos perseguidos, eles não podem frequentar uma igreja. Então, é nisso que a gente vai crescendo, na comunhão, no derramar do Espírito Santo em cada culto. Cada culto a gente vai lá e aprende um pouquinho. E aí a gente melhora um pouquinho. É assim, né? A gente não vai entrar numa igreja e sair de uma igreja perfeito. Isso não existe. O dia que a gente for perfeito, o Senhor nos leva. Nós estamos aqui num caminho de santidade, buscando cada semana melhorar um pouquinho. Às vezes a gente cai, às vezes a gente tropeça, então a gente vai, compartilha com Deus aquilo que está acontecendo, confessa nossos pecados e recebemos força para andar mais uma milha. E assim vamos andando. Então, para as nossas questões de medo, que aqui diz que a gente tem que ter medo de ter medo, é porque o medo não nos ajuda em nada. E até para o nosso corpo, para o nosso físico, para a nossa saúde, o medo, ele gera outras doenças. Como eu disse para vocês, eu tive síndrome do pânico, eu tive depressão, o Senhor me curou e eu preciso vigiar. Então, quando eu estou numa dificuldade muito grande, quando veio a enchente, quando passou a enchente, eu ia aos pés do Senhor. E lá eu confessava para Ele, Senhor, olha, isso está me deixando com medo, eu estou com uma tal dificuldade. E eu abria meu coração para o Senhor. E aqui diz assim, ajoelhe-se e clame por ajuda. Em seguida, levante-se dizendo, eu confiarei e não terei medo. Então, que nesse domingo seja um domingo de tu abrir teu coração, ou durante a semana, se aparecer alguma situação, diga para o Senhor, te ajoelhe, diga, Senhor, eu estou com medo disso, mas eu confiarei e não terei medo. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa, a tua família, que o Senhor abençoe o teu trabalho, que o Senhor abençoe teus sonhos, teus planos. Não deixe de sonhar por ter medo. Não, diga ao Senhor, eu vou sonhar e eu quero confiar em Ti e quero te contar os meus sonhos, em nome de Jesus. Que amanhã a gente possa se encontrar aqui e que tu tenha um abençoado domingo para a glória de Deus. Até amanhã.